Essa canção ela é muito preciosa, tanto outras que falam da volta de Cristo, mas eu penso, irmãos, que glorioso vai ser esse dia quando Ele vier nos buscar, vier nos chamar para o nosso encontro com o Senhor. Então, irmão, nós temos que estar preparados para esse encontro com o nosso amado Senhor Jesus. Em breve nós não estaremos mais aqui. Logo, nós não sabemos o dia nem a hora, mas já se passaram 2000 anos e Ele está esperando a sua igreja. Irmão, se você pegar o contexto de Gênesis, capítulos 5 e 6, você verá a situação que estava acontecendo naquela época, a violência era reinante. Vocês percebem que o coração do homem, a maldade do coração do homem havia se multiplicado na terra, a terra estava cheia de violência, então Deus resolveu dar cabo em toda a carne. E Jesus vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Claro que hoje a situação está muito pior do que aquela época. Isso significa que o Senhor, como diz Tiago, Ele está com as suas mãos na maçaneta da porta. A Bíblia diz que o juiz está às portas. Ele virá buscar a sua igreja. Irmãos, a palavra de Deus era muito séria. Ele veio a este mundo em carne, como estava escrito pelos profetas escreveram, e Ele veio para nos salvar. Ele nos alcançou, tirou o nosso pecado, nos deu a sua vida, e Ele voltou para a glória. E o nosso Senhor está muito ansioso para vir buscar a sua igreja. Que dia glorioso que vai ser esse! Imagina, irmãos, encontro nós com o nosso amado Senhor. Enquanto eu cantava essa música, meu coração estava cheio de alegria, porque é um dia incomparável, vai ser muito marcante para nós. Então, enquanto estivermos aqui na face da terra, não temos que temer nada e nem ninguém, porque o Todo-Poderoso habita dentro de nós. Ele é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, Ele é aquele que nos guarda, nos protege. Ele não nos guarda, nos livra da tribulação. Ele nos guarda, nos livra na tribulação. Ele é o nosso suporte na tribulação. Irmãos, quão necessária é para nós uma vida de tribulação. Porque segundo o Salmo 46:1, a palavra fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele nos ama tanto que tudo aquilo que nós vamos passar neste mundo, estamos passando. Eu não sei como está a vida dos irmãos, que tipo de dificuldade ou problema os irmãos têm enfrentado, mas lembre-se, irmãos, de uma coisa: se o Senhor permite qualquer tipo de tribulação, sofrimento, perda e dor, seja qualquer que for, é para o teu bem. Deus transformará isso de uma forma bastante significativa, em benefício para o teu favor, para o teu crescimento. Irmãos, quão maravilhoso é o nosso amado Senhor. Então nós nos reunimos hoje aqui debaixo do nome que é sobre todo nome, o nome do nosso amado Senhor. E que todo este mundo, irmãos, principados, potestades, todos os governantes de todas as nações, países, um dia se curvarão diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, e confessarão que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Este é um fato que brevemente vai acontecer. Qualquer pessoa vai se prostrar diante dele, até aqueles que não creram no Senhor, que estão no inferno hoje, serão tirados do inferno para confessar, porque a palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, agora para nós vai ser muito especial. O Senhor nos aguarda. Ele como que não vê a hora da nossa partida. Sabe aquele anseio que o apóstolo Paulo tinha? Que ele dizia o seguinte: eu prefiro deixar o corpo habitar com o Senhor. Irmãos, esse deve ser o nosso anseio, porque nós amamos a Ele, e sem Ele, irmãos, quem somos nós? Você não anseia pelo amado da sua alma? Você não anseia por aquele encontro? Como será maravilhoso aquele encontro?
Você não pensa, você não medita naquele grande dia? Irmãos, nós não esperamos a grande tribulação, nós não esperamos o anticristo, nós não esperamos um governo mundial, nós esperamos o nosso Senhor voltar para nos buscar como igreja do Senhor. Vai ser um dia tão glorioso para nós. Irmãos, com a ajuda do Senhor, nessa noite nós vamos tratar sobre o perigo do atraso. Nós vamos analisar juntos esse tema, com bastante cuidado, bastante atenção. Eu espero que o Espírito Santo de Deus interprete essas verdades aos vossos corações, para que isto crie em nosso coração um anseio, o mesmo anseio que está no coração do Pai. O Pai não vê a hora deste encontro, Ele sabe quando será este encontro, mas o Pai, na sua eternidade, Ele já nos contempla na glória, como você pode ver em Apocalipse capítulo 7, toda aquela multidão que João viu diante do Cordeiro, com vestiduras brancas e com palmas na mão, louvando e adorando o Senhor. Obviamente, irmãos, que se você creu no Senhor, se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, João, penso que ele te contemplou, você, naquele grande dia, que Apocalipse são as coisas que breve irão acontecer. E João viu aquela multidão de irmãos diante do Cordeiro, de pé, louvando e adorando o Senhor. Será que João viu você ali? Eu tenho profunda convicção que eu estava ali, porque a palavra de Deus nos dá essa segurança, nos dá esta firmeza, essa convicção para nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 19, Gênesis 19, a partir do versículo 14, e nós vamos considerar diante do Senhor esse tema, o perigo do atraso. E nós vamos analisar alguns pontos aqui muito interessantes, exortativos também, mas claro, ao mesmo tempo, vamos ter grande conforto da parte do Senhor para vermos todo o quadro. Gênesis 19, versículo 14, está escrito assim. Todo o contexto aqui, irmãos, é que Deus primeiro ele foi falar com Abraão. Abraão estava separado de Sodoma e Gomorra. Ló, segundo o apóstolo Pedro, ele era um homem justo, que ele sofria em razão daqueles atos libertinos dos moradores de Sodoma e Gomorra. O que reinava ali? Era a imoralidade sexual, era algo assim que fazia muito mal ao coração do Senhor. Então, Deus não poderia ter falado com Ló, ali em Sodoma e Gomorra, porque Ló, ele afligia a sua alma, porque Ló era um homem justo, e ele sofria com tudo aquilo. Mas interessante, irmãos, que Ló estava no contexto daquele mundo. Então Deus foi falar com Abraão, que estava separado, lá nas tendas, dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra. Interessante que Abraão faz uma pergunta para Deus: Deus, por acaso tu irás destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos naquela cidade, tu vai destruir todos? Os justos também? Deus disse não. Se tiver ali 50 justos, por causa dos 50 eu não vou destruir aquela cidade. E Abraão disse: e se eu tirar mais 5? Se houver 45 ali, o Senhor vai destruir a cidade? Não, Abraão. Se tiver 45 eu não vou destruir. Até que ele disse o seguinte: Deus, não se ire, vou ser ousado agora. E se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Não, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra por causa dos 10 justos. Entende, irmãos? Porque aqueles 10 justos, se tivesse ali, embora não tinha, era só Ló e a sua família, e a sua esposa também não era, porque ela já foi mundanizada, né? Quando falaram para ela que quando saísse de Sodoma, era para ela não olhar para trás, para ver a cidade consumida. Aquela cidade de Sodoma e Gomorra é o que Deus vai fazer com este mundo.
ele vai ser destruído, falamos hoje pela manhã, vai ser destruído com fogo. Fogo. Os elementos do céu abrasados irão cair e tudo vai se consumir, irmãos. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Lembra quando Babilônia tomou Sodoma e Gomorra? Não ficou em Jerusalém pedra sobre pedra. Tudo foi destruído. Então, aquela linda contemplação de Jeremias, estava muito triste, contemplando aquelas pedras espalhadas sobre a cidade de Jerusalém. Então Baruque chega para ele e diz o seguinte: Jerusalém acabou, não existe mais. Será que um dia ela vai ser construída? E que Jeremias diz para ele: vai ser construída, mas agora vai ser construída dentro do coração do homem. Oh, irmãos, ninguém mais destrói a nossa morada. A nossa morada é Cristo. E a morada de Cristo é nós. Ele habita em nós. A casa de Deus somos nós. Deus habita em nós. Isso é maravilhoso demais. Então nós somos dele e ele é nosso. Ele é o nosso Pai. Irmãos, e eu creio, eu penso que Deus ainda não destruiu este mundo, porque existe sal na terra que está conservando esta podridão toda. Mas, irmãos, por outro lado também, por favor, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Talvez os irmãos não tenham esse conhecimento, mas tem muitos irmãos que pregam, que já pregaram aqui, que nós temos tido sempre contato, irmãos que têm pregado em diversas partes do Brasil e também fora do Brasil. Eles têm me confidenciado, eu também estou vendo isso, que Deus está fazendo o seu último mover de amor para com a sua noiva, a sua igreja, e que Deus está separando o seu povo, tirando das denominações religiosas, separando este povo. Do meio da multidão de evangélicos, Deus está separando o seu povo para Ele mesmo e aperfeiçoando este povo, ou seja, formando a pessoa de Cristo, para que quando Cristo está sendo formado em nós, nós não vamos desejar outra coisa no seu Senhor. Irmãos, cantamos aqui aquela linda canção, que canção preciosa, como meu coração ficou feliz e alegre, como que ficou tão claro, tão real, que o meu coração deseja a volta de Cristo. Irmãos, nós não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós morremos para este mundo, o mundo morreu para nós. Irmãos, por isso que eu digo para vocês, não criem expectativas neste mundo. Claro que nós temos as nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, com nossos afazeres, com muitas coisas, mas queridos, pegue com mão leve tudo isso que Deus tem colocado em suas mãos. Peça ao Senhor um desejo pela sua volta. Sabe quando que isso vai acontecer, irmão? Se você ler cuidadosamente o livro de Cânticos de Salomão, você vai descobrir algo muito interessante ali. Porque quando a noiva olha para o seu noivo, que é Cristo, ele diz assim, você dizendo para a noiva, Salomão dizendo para a noiva, Cristo para a igreja, com apenas um do teu olhar, tu tens me arrebatado o meu coração. E depois no capítulo 6 de Cântico, ele disse assim, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O olhar da igreja para o seu noivo perturba o coração do nosso Senhor, deixa ele como que desejoso, mas ele ainda não pode vir nos buscar, porque não chegou a hora ainda. Mas quando a igreja desejar o seu Senhor, quando a igreja amar o Senhor de verdade, irmãos, amá-lo a ponto de desejá-lo que ele volte, Senhor, eu sinto muito a tua saudade, eu estou com saudade de ti, eu preciso de contemplá-lo, preciso de te ver com os meus próprios olhos. Vem, Senhor Jesus, como a igreja antigamente se cumprimentava, era com Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles viviam hoje aguardando a volta dele no outro dia, e se passaram 2000 anos, ele não voltou ainda. Irmãos,
Deus tem separado o seu povo e Deus tem feito o seu último mover de amor sobre a sua igreja, irmãos. Portanto, não devemos nos atrasar para esse encontro. Devemos estar-nos preparados para este grande encontro. Irmãos, porque segundo a volta de Cristo, se vocês lerem Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7 e 8, Apocalipse 19, 7 e 8, ali diz algo muito interessante para o nosso coração, que o Senhor Jesus colocou ali no armário toda a ornamentação da noiva, seus vestidos, seus braceletes, aquelas coroas que as noivas literalmente colocam. Então, nós somos a noiva, não estamos casados ainda, mas é para nós, a igreja, porque Ele já preparou tudo para nós, ir até aquele armário e nos vestir das vestiduras de Cristo, que Ele nos deu para nós. E essas vestiduras são os atos de justiça dos santos. Irmãos, então está muito próximo a volta de Cristo, irmãos. Eu tenho deitado numa ansiedade gostosa, sabendo que cada dia que passa é um dia a menos para nós nos encontrarmos com Ele. E a partir da conferência que vamos ter aqui com o nosso irmão Luiz Fontes, nós vamos tratar de alguns temas sobre a volta de Cristo, sobre a preparação da noiva, nós como igreja, para o encontro do nosso amado Senhor. Irmãos, isso que Ele deseja, isso que Ele quer, é uma urgência que Ele tem, porque Ele nos ama tanto e nós devemos amá-lo. Porque, irmão, eu sei que aqui tem algumas noivas, né, que, principalmente quando tem os namorados que moram longe, a saudade deve ser muito grande, não é verdade? Então, este anseio que tem por vê-lo, namorada, namorada ou namorado, deve ser pelo nosso amado Senhor. Quando isto for verdadeiro, irmãos, o Espírito e a noiva dizem, vem, porque o Espírito quer, o Espírito está clamando através de nós, vem. Mas quando nós tivermos essa realidade de amarmos o Senhor, poderemos dizer, ora vem Senhor Jesus, um maranata, não aquele maranata, que é aquele maranata assim, olha, nossa, o mundo está tão complicado, esse mundo está perdido, vem logo Jesus. Não é esse maranata não, é um maranata por amar o Senhor. É diferente, irmãos, é diferente. Mas vamos aqui, hoje não é um assunto de escatologia, mas é um assunto aqui para nós tomarmos cuidado com o perigo do atraso. Gênesis 19, versículo 14, vamos ler até o 16, diz assim: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens e pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Está vendo aqui, irmãos? Ló, ele era um cidadão de Sodoma e Gomorra. E Ló, irmãos, ele tinha recebido uma mensagem de Deus tão clara para ele, tão nítida, de que o julgamento estava chegando e aquela cidade seriam destruídas, Sodoma e Gomorra, na qual ele estava inserido ali dentro. Irmãos, naquela cidade toda, claro que tinha ali muitos religiosos, mas tinha apenas Ló e as suas filhas, que eram pessoas justas. Quando ele foi falar com seus genros, eles gracejavam. Você está louco, meu sogro? Onde já se viu destruir essa cidade aqui? Estamos numa boa, a gente trabalha, casa, dá-se em casamento, estamos curtindo a vida, uma cidade maravilhosa. Essa cidade Deus vai julgá-las. E Ló, irmãos, não apenas recebeu a mensagem, Ló, ele acreditou na mensagem daqueles anjos, e ele creu tão fortemente
que até compartilhou a mensagem com os seus genros e com outras pessoas também. Mas os seus genros, eles gracejavam deles. Então, queridos, Ló creu, por isso ele falou e deu aquele aviso de urgência. Agora, irmãos, nós cremos na mensagem de Deus para nós. Nós cremos naquela palavra, irmãos, que para muitos não faz sentido, porque é uma palavra que não vai trazer para o nosso coração ou para o nosso corpo nenhum arrepio, não vai trazer nenhum sentindo aí alguma, não, nada disso. Será que nós cremos nessa mensagem? Porque é uma questão de fé. Fé naquilo que Ele disse na sua palavra. Fé, irmãos, é eu crer naquilo que está escrito, sem questionar, ainda que eu não entenda, mas preciso de crer e rogar ao Espírito que Ele revela no meu coração esta verdade. Então, o que acontece hoje, irmãos, que as pessoas estão vivendo um perigo, estão se atrasando cada dia mais. Agora, se nós cremos, irmãos, será que nós somos como Ló? Nós estamos dando aviso às pessoas do perigo que elas estão correndo. E que perigo é este? É de morte eterna. Queridos, se as pessoas tivessem seus olhos abertos e percebessem o perigo que estão correndo de ser banidos da face do Senhor para todo sempre, eles viriam até o nosso amado Senhor. Mas, irmãos, como é que eles vão vir se não há quem pregue? Vamos dar uma olhada aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler do versículo 10 até o versículo 14. Um texto muito conhecido nosso, mas precisamos de reler esses textos. Essas são verdades fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Diz assim: lembra que Ló, ele creu naquela mensagem, então ele anunciou para os seus familiares ali. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aqui tem um detalhe que é muito importante, irmãos. Primeiro, ele fala da experiência nossa com o Senhor Jesus Cristo, de morte e ressurreição com Ele e de levar uma vida de crucificado por onde quer que a gente vá. Agora, um detalhe, irmãos, eu queria que você avaliasse isso aos pés do Senhor, porque todo homem, toda mulher que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. A tua vida é como que uma Bíblia que Deus encadernou em pele. Nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas aí fora farão uma leitura da nossa vida, da cabeça aos pés. E quando eles fazem essa leitura, o que eles estão lendo em nossas vidas, irmãos? Agora, outro detalhe que é importante aqui. Uma das coisas que vai afiançar que você genuinamente, eu também, cremos de fato, quando alguém crê no Senhor Jesus, não existe outra maneira de não expressá-lo, porque todo filho de Deus, genuíno, autêntico, e para todo filho de Deus, ser um filho de Deus, é necessário a morte. Não tem cristianismo genuíno sem a morte do pecador com Cristo na cruz. Não há outra maneira, não é fórmula religiosa e nem doutrina de igreja, irmãos. Este é um fato consumado da palavra de Deus. Cremos que morremos com Ele, então somos cristãos verdadeiros, autênticos, pela ressurreição. Cristo é a nossa vida. Agora, irmãos, qual que é a evidência que eu e você
nós somos filhos de Deus e que nós de fato cremos. Está aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, no versículo 13, que diz assim, primeiro 12, de modo que em nós opera a morte. Em que sentido? Eu morri com Cristo, a morte está operando em mim. Isso significa que em nós opera a morte, que não tem nada mais de mim para ser anunciado. Então, quando em mim está operando a morte, não mais eu, mas Cristo vive em mim, o que vai operar na vida dos meus irmãos é a vida de Cristo. E agora, olha o versículo 13, preste bem atenção. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso, porque eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, nós temos muitas coisas para dizer para os nossos colegas e amigos, e nossos irmãos também, não é verdade? E nós dizemos muitas coisas, mas queridos, tudo que você fala, são tudo palavras jogadas ao vento, se não for a pregação do Evangelho da Graça. Qual é o nosso interesse, irmãos, em conversar com pessoas ímpias e que talvez, como diz um irmão do passado, ele ainda vive, que o nosso grande campo missionário é pregar o Evangelho para os evangélicos, porque ele diz que hoje os evangélicos são vazios do Evangelho e que faz das reuniões das comunidades um clube social, onde a gente vai rever os nossos amigos, onde aquela irmã, aquele irmão, que roupa diferente, né, que eles têm, olha que legal, que interessante, eu quero uma roupa também parecida com a daquela pessoa. Será que é isso, irmãos, que nós nos reunimos para esse tipo de coisa, para esse tipo de pensamento? Por que aquele irmão me olha tão estranho, aquela irmã me olha tão estranha? Será que é isso que é a igreja de Cristo, irmãos? Será que nós entendemos que nós precisamos um dos outros como igreja do Senhor? Será que nós já temos esse veredito de Deus em nossas vidas, que eu de mim mesmo nada sou? O próprio Senhor Jesus disse isso, eu de mim mesmo nada posso fazer, a não ser vir fazer o Pai. Porque Jesus viveu uma vida de absoluta dependência do Pai. Então o Pai poderia fazer tudo através dele. Então eu criei, por isso que falei. Falamos no estudo na segunda-feira passada, na casa de uma irmã, que irmãos, que nesses últimos 5 anos, quantas pessoas, 5 anos atrás, nesses 5 anos, eu creio que a maioria aqui tem mais de 10 anos de cristão, nesses 5 anos, quantas pessoas ouviram o Evangelho da tua boca? Quantas pessoas? Você tem noção disso, irmão? De que quantas pessoas você levou Cristo para elas? Cri, por isso falei. Irmãos, isso é a palavra de Deus, não é brincadeira não. O tempo urge. Deus, através de Cristo, está procurando as suas ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós não sabemos quem são os eleitos, como nós dissemos hoje pela manhã. Então nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você creu? Você creu de fato nessa verdade da palavra? É muito fácil nós confessarmos, irmãos, eu criei que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito bem, agora qual que é a evidência da sua crença? Criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Irmãos, nós falamos de tantas coisas que não tem nada a ver, irmãos. E essas coisas que a gente fala, que a língua nossa fica cansada, isso começa a gerar em nós uma coisa chamada angústia, tristeza. Porque nós estamos cometendo um pecado chamado de omissão. Não pregar o Evangelho da Graça é omitir aquilo que ele disse. Embora nós saibamos que se uma pessoa não crê, ela vai para o inferno. Ela já está no inferno, mas ela vai
direto para o inferno. Abram comigo Ezequiel, vamos ler alguns textos aqui, no capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33. Eu queria que você analisasse isso aos pés do Senhor depois, na sua casa, e orasse a respeito disto. Então, vamos ler aqui, a partir do versículo 8. Isso aqui, irmãos, é o dever de todo filho de Deus em Cristo Jesus. Mas eu não sei pregar. Convidas seu amigo, seu colega. A gente convida para tanta coisa, né? Olha, eu faço questão que você vai lá na minha casa, na minha festa. Olha, eu conto com a sua presença. E quando a gente vai convidar para a reunião da igreja, irmão, vai ter reunião lá na minha comunidade, se puder, aparece lá. E você vira as costas, até que horas que é o horário lá? E depois eu mando lá no WhatsApp. Irmãos, que coisa mais triste. Deus está dizendo aqui, entenda que isso é para mim e para você, irmãos. 33, versículo 8 de Ezequiel. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Irmãos, eu tenho bastante colegas que são ímpios. Eu sou considerado uma pessoa muito chata, porque onde quer que eu vá, eu falo, comunico Cristo. Estou preocupado porque eu gosto deles. A gente começa a criar umas certas amizades, eu começo a gostar daquelas pessoas, então, e eu prego o Evangelho. Ou essa amizade vai ser uma amizade consistente, a ponto desse meu colega se tornar irmão, ou então ele vai se afastar de mim. Mas eu não vou deixar de pregar para ele, porque se ele morrer, ele vai estar perdido eternamente. Imagina só, sabe aquela tua colega, aquele teu colega, que estava sempre ali na sua casa, que você gostava de se relacionar com aquela pessoa, que você omitiu Cristo para ela, um dia ela vai morrer, ele vai morrer. Você ouviu o que Deus disse aqui? Se eu avisar, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, vai para o inferno, mas o seu sangue eu o demandarei de ti, eu vou requerer de ti. Irmãos, por favor, não brinque com este assunto, é muito sério. Nós estamos como que adormecidos espiritualmente. Nós perdemos radicalmente a visão missionária. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Mas nós temos o pastor. Para com isso, irmãos, misericórdia. Pastor é para apacentar. Olha, irmãos, eu não tenho mais agenda para atender pessoas, está tudo lotado. Estamos pregando. Se este ano 100 pessoas que nós atendemos, se uma crê, louvado seja Deus. Se uma crê. Irmãos, este ano de 2024 que está se findando, quantas pessoas ouviram o Evangelho da tua boca? Eu mandei um WhatsApp, não, para com isso. Tem que sentar do lado. Vamos abrir a Bíblia juntos aqui. Escutar a pessoa é diferente, irmão, isso é discipulado. Ele continua dizendo aqui no versículo 9: mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Está vendo? Eu preguei, mas ele não quis crer. Agora, não adianta você pregar por um desencargo de consciência. Não, primeiro você tem que... Aquela pessoa, peça ao Senhor, fala: Senhor, me mostra aquelas pessoas que tu queres que eu evangelize. Me mostre uma pessoa. Ele vai te mostrar. Pode ser ele ou ela. Aí você vai orar por aquela pessoa, para que Deus então faça uma obra quando você for pregar para aquela pessoa. Ora, prepara, chora, irmãos, diante do Senhor, aos pés do Senhor.
clama a misericórdia dele, porque aquela pessoa não tem condições, ela está espiritualmente morta. Seja um intercessor por aquela pessoa, uma intercessora por aquela pessoa. Ame aquela pessoa e pregue para aquela pessoa. Não chega lá e fala assim, olha, está escrito dizendo, não, tem que pregar com amor, com palavras inteligíveis, para que a pessoa entenda e compreenda, e na hora o Espírito Santo irá te surpreender. Ele vai trazer tanta revelação ao seu coração. Às vezes nós estamos falando da palavra aqui, irmãos, tanta revelação que vem da parte do Senhor, que é lindo demais, é gostoso demais, é maravilhoso demais. E aí ele continua dizendo o seguinte, verso 10, tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Irmãos, que coisa linda, irmãos. Olha aqui, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do perverso. Por quê? Porque ele vai para o inferno. Deus nunca quis que nenhum dos homens da humanidade fosse para lá. Mas é que as pessoas não querem a Cristo. Não querem. A palavra fala que o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Ele continua dizendo, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, porque ele está espiritualmente morto, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Queridos, eu creio que nessa cidade tem muitas pessoas que precisam ouvir esse evangelho da graça. Crê, por isso falei. É claro que você vai encontrar situações como Ló encontrou, os seus genros gracejavam dele. Então, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo começa a repetir as coisas, o negócio é urgente, o negócio é muito sério. Ele diz assim, presta atenção, versículo 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Está vendo, irmãos, que coisa mais linda aqui? Então, queridos, qual que é a nossa dificuldade em pregar, irmãos? Imagina só, se nós, vamos colocar aqui uma situação hipotética, se nós pudéssemos chamar as pessoas para fora do inferno, nesta noite, e perguntar para essas pessoas que estão no inferno, imagina só, nós abríssemos ali a tampa do caixão, as pessoas estão lá no inferno, e nós perguntássemos para ela, ei, vem cá você, por que você está aqui no inferno? Você não sabia como ser salvo? Seria a nossa pergunta para ela. Tenho certeza de que alguns poderiam dizer, eu não sabia como ser salvo. Outros poderiam dizer, eu sabia como ser salvo, mas eu resolvi esperar um pouquinho mais, mas naquela viagem sofri um acidente de carro, perdi minha vida, eu estou aqui. Mas você não tinha desejo de ir para o céu? Ah, sim. Na verdade, eu até tinha planos para ir para o céu. Eu pensava que um dia eu confiaria em Cristo como meu Salvador, mas foi tarde demais. Cuidado com o perigo do atraso, irmãos. Bem,
O que você está fazendo no inferno então? Continuei adiando e um dia, de repente, eu vim a falecer e não deu tempo de eu conhecer meu Salvador e eu estou aqui no inferno. Queridos, na salvação o Senhor tem pressa. Lembra de Zaqueu? Vocês conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu era um homem que ouviu muito falar de Jesus. Ele era um homem cobrador de impostos, ele era odiado por todos. Então, ele subiu num pé de sicômoro para ver quem era Jesus, porque ele era um tampinha, de baixa estatura. E quando ele estava ali, naquele pé de sicômoro, Jesus passou e olhou para ele. Lembra que Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa hoje. Então, ali o sentido é, ele tem pressa em que os seus sejam regenerados. E foi tratar com Zaqueu lá na casa dele. E o que houve ali na casa de Zaqueu? Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Tem um texto interessante, irmãos, abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 17. Veja aqui, irmãos, que uma das coisas que tem impedido muitas pessoas de chegar ao Senhor é que há muita preocupação com as coisas desta vida, então elas estão atrasando. É muito perigoso isso. Lucas 14, a partir do verso 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Essa palavra aqui, tudo já está preparado, é a mesma palavra para tetelestai, quando Jesus disse lá em João capítulo 19, lá na cruz: está consumado, rendeu-se o Espírito e morreu. Tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. A palavra escusar-se aqui, o sentido é a desculpar-se, a inventar uma desculpa para não participar da ceia. Era um povo que parece que não gostava de festa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Eu tenho muitas coisas para fazer, Senhor, eu não posso participar, nem aceitar o seu convite. Eu tenho muitas coisas para fazer, coisas que ocupam o lugar de Cristo na nossa vida. Ele continua dizendo aqui: outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Porque o Pai tem um plano, esse plano vai ser cumprido. Hebreus 2:10, ter uma família de muitos filhos, parecidos com seu filho Jesus. Então, vai buscar essa gente aí, tudo acabada, falida, que chegaram ao fim de si mesmos. E aí, irmãos, verso 22 é muito interessante. Presta atenção, aqui, eu vejo aqui nesse versículo 22, uma manifestação da graça de Deus. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Este é o lugar para o seu amigo, para a sua amiga, para sua mãe, para seu pai que não conhece o Senhor ainda. E ainda há lugar. Irmãos, esses lugares nunca vão cessar. Irmãos, hoje o inferno está povoado porque a igreja de Cristo tem omitido a pregação do evangelho genuíno da graça. Quantas pessoas morreram recentemente na nossa cidade? Muitas, uma grande maioria, por desconsolo. Precisava apenas de um ouvido para escutá-las.
e tirar a própria vida. Pessoas novas. Que tristeza isso, irmãos. De quem Deus vai cobrar isso? Sidrolândia aparentemente tem mais de 70% aqui é evangélico. Mas tem quantos filhos de Deus, irmãos? É um comodismo, é um cristianismo voltado para mim mesmo. Deus tem que me abençoar com isso, com aquilo, etc. Não é isso, irmãos. Nós temos que ser pão partido e vinho derramado. Desta forma que nós vamos alcançar os não alcançados. Como é que Deus vai trazer avivamento para a sua igreja, sendo que durante a semana nós nem pegamos na Bíblia? De onde que vem o avivamento de Deus? É quando o povo de Deus se volta para a sua palavra, se volta para o Senhor e clama a Ele misericórdia dessa cidade, misericórdia dessa nação, Senhor. Mostra os seus que estão perdidos, perambulando. Jesus, Ele diz que Ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Mas quem que Ele vai usar? Nós, a sua igreja. Se Cristo está em você, Ele vai usar você para alcançar essas pessoas. E nós não podemos omitir sobre esse assunto, irmãos. Irmãos, eu não creio, mas em hipótese alguma que você encontre uma única pessoa no inferno que tenha planejado deliberadamente ir para lá, mas esperou até tarde demais. Ninguém quis ir para o inferno, mas foi esperando até que a morte na nossa vida ela é iminente, qualquer momento você pode morrer. Imagina se você estivesse lá em Cascavel e fosse para São Paulo naquele avião, com bastante planos. De repente, você escuta o comandante falar: olha pessoal, orem aí que a coisa não tem mais jeito. E você sabendo que você vai falecer. E daí, irmãos? O que viria na sua mente naquele momento, irmão? Clamar ao Senhor? Você teve tanto tempo para poder clamar a Ele. Mas você está vivinho aqui, irmãos. Vivinho numa expressão bem chola. Vivinho da Silva. Comece hoje. Pregue para o seu marido. Pregue para a sua esposa. Edifique-se um ao outro. Orem juntos. Que é maravilhoso. Deus vai começar a fazer um mover na sua vida e na minha vida também, irmãos. Mas naquilo que concerne a salvação, Deus tem pressa. Abram comigo em Gênesis 41, verso 32. Gênesis 41, versículo 32. Na salvação de Deus, Ele tem pressa. Gênesis 41, versículo 32. Diz assim a palavra. 41, verso 32. Claro que depois que José interpretou o sonho de Faraó, então ele disse aqui, ele deu uma dica aqui para Faraó. Verso 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Está vendo, irmãos? Que seria 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Deus tem pressa para salvar o seu povo, para separar o seu povo. Então, Faraó, comecemos hoje. É urgente. É uma urgência maravilhosa, é uma urgência que Ele quer e deseja, porque Ele não quer nenhum daqueles que são dele venha se perder, irmãos. Agora, nós não podemos ficar aí dormindo, irmãos. Temos que pregar essa palavra. Não fiquem com vergonha do Evangelho. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem muita gente que se envergonha do Evangelho e tem muita gente que é uma vergonha para o Evangelho. Evangelho fala daquilo que Cristo é e fez. Irmãos,
Ele tirou o seu pecado, morrendo a sua morte. Ele destruiu a sua morte na morte dele, para nós vivermos a vida dele em nós. Hoje eu disse pela manhã uma coisa muito interessante, quero aqui reiterá-la, que se Deus nos salvasse, não tem como Deus nos salvar pela sua justiça. Se Deus exercesse a justiça dele na nossa salvação, todos nós iríamos para o inferno. Mas quem diz que Deus nos salva pela sua justiça? A justiça de Deus que está em Cristo, sim, mas não é pela justiça de Deus que nós somos salvos, é pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Cristo se fez pecado por nós, para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí sim, aí está certo. Cristo é a nossa justiça, mas fomos salvos inteiramente pela graça, pela misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia, elas estão unidas, uma com a outra. Irmãos, existe uma lenda que dizem que muitos séculos atrás, o diabo convocou todos os demônios no inferno, porque o Satanás e seus demônios, eles não se cansam, eles trabalham diuturnamente, irmãos. Como tinha dois amigos, aquele era um sujeito muito negativista, mas tudo era contra, tudo ele achava defeito. Meu Deus do céu. E esse outro amigo era um cristão. Eles iam conversando e iam murmurando, e ele falava: olha que árvore linda, mas aquela árvore lá está amarelada, tem ferrugem, etc. Olha aquela casa lá, que casa bonita. Mas aquela pintura, se fosse amarela, mas é verde, é estranha, é meia torta. Então ele achava defeito em tudo. E o outro achava qualidade em tudo. Então aquele que era o negativista pensou: eu quero ver vou falar do diabo para ele, para ver se ele vai achar qualidade no diabo. Meu amigo, o que você acha do diabo? Rapazinho trabalhador, que ele trabalha, tentando obscurecer a mente das pessoas. E aí, queridos, isso aqui é uma lenda. Então, aí Lúcifer pediu sugestões sobre como condenar as almas dos homens no inferno. Então, um demônio deu uma sugestão, outro deu outra sugestão, outro de outra. Então, um demônio brilhante veio ali à frente e disse: olha, vou dizer o que nós vamos fazer. Presta atenção na minha ideia aqui, para a gente condenar as almas dos homens ao inferno. Muito bem, estamos aqui para ouvir. Aquela capetaiada lá, tudo para ouvir lá as estratégias. Irmãos, é uma lenda, mas tem muita coisa que, se você ler a palavra com bastante cuidado, você vai descobrir as estratégias, as astúcias de Satanás. Jesus, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, diz o estudioso Billy Sunday, muito interessante. Então, veja a estratégia dele. Eu vou lhe dizer o que vamos fazer. Vamos dizer aos homens que há uma Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer aos homens que há um verdadeiro inferno e um verdadeiro céu, que as pessoas que morrem sem o Salvador vão para o inferno, e que aqueles que creem em Cristo quando morrem vão para o céu. Vamos dizer aos homens que Deus os ama e providenciou um meio pelo qual eles podem ser salvos. Vamos dizer aos homens que eles devem ser salvos. Vamos dizer a eles que eles não precisam ser salvos agora. Vamos dizer a eles para esperar um pouco. Tem muita coisa para curtir ainda. E quando ele disse isso, todos os demônios no inferno e até mesmo o próprio Satanás aplaudiram o brilhante demônio, disseram: é isso que faremos. Os homens cairão nessa. Essa é a melhor maneira de condenar as almas dos homens. E não é isso o que está havendo hoje? A humanidade não está se importando. Ele veio para o que era seus,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, qual é o dia da salvação? Qual é o dia da salvação, irmãos? Abram comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2. Diz assim a palavra, presta atenção. Eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, que há perigo na demora, há perigo de um coração endurecido. Se Deus fala ao seu coração, meu irmão, minha irmã, de alguma forma, se o Espírito Santo toca um pouquinho, então agradeça a Deus que você ainda consegue detectar isso e não adie nem mais um segundo. Tome posse da vida eterna que é oferecida a todos nessa oportunidade. 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Presta atenção que o Espírito coloca aqui, para que não recebais em vão a graça de Deus. Por que o Espírito colocou isso? Porque muitas pessoas recebem em vão a graça de Deus, não respondem a esta graça. E aí ele continua dizendo, isso aqui é um eco lá de Isaías 49, versículo 8, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Oh, irmão, temos que dizer para esse povo que o dia é hoje. Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, peça ao Senhor para que Ele aumente a sua fé. Peça ao Senhor que Ele tire do seu coração qualquer resquício de incredulidade, para que você possa crer que você já está morto com Cristo na cruz. Lá no seu corpo Ele levou sobre si as suas e as minhas iniquidades e nos fez morrer com Ele para o pecado. Mas, irmãos, nos deu a sua vida pela ressurreição. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, é onde nós estamos, temos a vida de Cristo, a vida abundante de Cristo. Irmãos, cultive isso em seu coração, regue esta vida com oração, com leitura da palavra, com intimidade com o Senhor, com uma busca intensa e constante por Ele. Não procrastine, meus queridos e amados irmãos, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Talvez pode ser essa noite, talvez pode ser amanhã. Amanhã, quando você acordar de manhã, se você não sentir cheiro de flor, você está vivo. Então, seja tu uma testemunha fiel de Cristo, onde quer que pise a planta do vosso pé, porque o Senhor tem dado a você. Não tem oportunidade para pregar? Tem sim, todo dia você vai se relacionar com pessoas. Fale de Cristo, pregue Cristo, não pregue igreja, prega Cristo, Cristo e este crucificado. Aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se ela ver Cristo em você, Deus vai abrir o entendimento dela, ela vai poder crer. E cuidado com o perigo de ficar se atrasando. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de falar contigo com liberdade e colocar nas tuas mãos essa semana. Abençoa, Pai, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, toda esta nação. O Senhor já tem abençoado com as tuas chuvas, ó Pai, já choveu bastante, para que os lavoureiros plantassem, para a pecuária também, Pai, os animais também precisam se alimentar das pastagens. Tu és tão bom, Pai, como somos gratos ao Senhor, e que possa haver, ó Pai, em todo o nosso estado, recorde de grãos,
O Senhor é um Pai que visita a Tua criação. O Senhor não nos abandonou. Então, Pai, nós cremos na Tua providência. Continue sustentando as nossas famílias, guardando os nossos filhos, ó Pai. Nós não estamos com Ele o tempo todo. E colocamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana. O Senhor é aquele que vai à frente de nós, também a nossa retaguarda. Muito obrigado por essa noite, Pai. Faz frutificar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.